Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos à continuação de estatística onde? Na casa do concurseiro, beleza? Agora vamos falar, você tá vendo aqui em cima, o teste do Q quadrado. Amigo, presta bem atenção. Para que serve essa sacanagem? Você já viu tudo sobre hipótese, beleza? A gente vai continuar falando sobre as hipóteses. Só que agora, ao invés de eu ter uma única variável, de eu testar apenas uma hipótese, eu vou estar testando 2, 3, 4 hipóteses ao mesmo tempo. Esse que é o famoso teste do Q quadrado, é só isso que a gente está falando. Para que serve isso? Para que a gente veja a relação entre duas variáveis. Por exemplo, quando eu vou comprar um carro, que a variável comprar carro está relacionada com a cor do veículo, isso a estatística calcula, beleza? Show de bola? Tranquilo? É exatamente isso. Quando eu vou comprar um suco, isso está relacionado ao sabor do suco que se vende? Ou você simplesmente quer... Se está relacionado, você vai tomar, digamos que você gosta de suco de melancia. Você vai chegar, sempre vai pedir suco de melancia porque as variáveis estão relacionadas. Agora, se não está relacionado, você simplesmente gosta de suco, um dia melancia, outro dia laranja, outro dia couve com beterraba, esses sucos detox malucos, entendeu? Aí você tem a relação venda do suco com o sabor do suco. Aí a gente vê se essas variáveis se relacionam ou não. É isso que a gente vai ver. E entenda, para que a gente faça a relação do teste do Q quadrado, eu preciso muito entender que eu tenho que fazer um passo a passo. Bem lento, bem devagar, bem calmo. Primeiro, eu tenho que determinar literalmente qual é a minha hipótese. A minha hipótese é relação entre comprar suco e o sabor dele. Essa é a hipótese H0, beleza? Então a hipótese H1 é simplesmente comprar suco, sem problemas de sabor. Segunda coisa, determinar o nível de significância. O nível de significância é sempre 5%, sempre, esse é o usual. Se o problema quiser outra coisa, ou na sua vida, na sua empresa, um outro valor, aí você determina o seu nível de significância. Aqui não é vida, aqui é concurso público, então relaxe, não esquece. Nível de significância, que é o famoso alfa, não esquece. Se ele quer um nível de significância de 5%, aqui tem menos 2,5%, aqui tem mais 2,5%. O intervalo vale 5%, não esquece, beleza? Tranquilo? Terceiro, o grau de liberdade, GL. Aí eu preciso que você saiba de matriz. É isso aí mesmo. Matriz A, M, N. M colunas, M linhas, N colunas. Por que eu preciso que você saiba disso? Porque toda tabela é uma matriz, beleza? Toda tabela é uma matriz, com suas colunas e suas linhas. Como é que calcula o grau de liberdade? Coluna menos 1 vezes linha menos 1. Ou, se você preferir, N menos 1 vezes M menos 1. Tanto faz, tanto faz. Se você preferir M e N só para lembrar de matriz, fique à vontade. Atenção, muita atenção. Se ela tiver só uma linha, não coloca a linha, esquece. Se ela tiver só uma coluna, não coloca a coluna, esquece. Entendido? Entendido? Show de bola? Feito, beleza. Depois do grau de liberdade do nível de significância, aí o que a gente faz? Aí a gente calcula. A gente calcula. O grau de liberdade versus o nível de significância, que a gente já sabe que se chama alfa. O grau de liberdade versus o nível de significância é uma tabela. Beleza? Linha, grau de liberdade, coluna, nível de significância. Aí tu vai lá na tabela, beleza? E veja qual é o valor do x quadrado, do Q quadrado tabelado. Beleza? Depois você tem que fazer o Q quadrado calculado. E como é que se calcula?
é o desvio dos valores dividido pela expectativa, o que se espera, beleza? Ou seja, o D quadrado nada mais é do que o observado, o contábil, que está acontecendo, minha cabeça está atrapalhando, menos o esperado elevado ao quadrado, beleza? E aí eu pego o valor desse esperado e divido pelo esperado. Pronto, virou x ao quadrado. Show de bola? Somar todos. Todos. Beleza? Eu posso ter 1, 2, 15, 20 ou 1000. Tá? Eu tenho que fazer um por um de cada uma das linhas. Show de bola? E aí vem, dentro deste passo do cálculo do x calculado, a tabela do esperado. Se a tabela do esperado não for fornecida, aí fica assim, ó. Digamos que minha tabela tá assim, ó. Beleza? Aqui A, aqui B, aqui linha 1, linha 2. Foi mal. Total. Beleza? Então, 10, 20, 20, 10. Beleza? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Que seja. 10, 20, 30, 40. Só para ficar... para que eu fiz isso? Oh, meu Deus. Vamos lá. A, B, 1, 2, total. Olha lá. 10, 20, 30, 40. Beleza? Então, você faz assim. Esse é o que está observado para minha situação 1, para minha situação 2, na cidade A e na cidade B. Beleza? Então, para minha situação 1, 10 de venda, 20 de venda. Na situação 2, 30 de venda, 40 de venda. Beleza? Cidade A e cidade B. Então, 30 mais 40, 70. Total, 100. 40, 60, tá vendo? Total 40 mais 60, 100. Sempre vai bater isso aí. Por isso que eu botei 4 valores bem diferentes só para você ver. Como é que eu vou calcular a tabela do esperado? A tabela do esperado. Então, eu coloco A, coloco B, coloco 1, coloco 2. Tá vendo esse camarada aqui? Esse camarada aqui não é o A11, o A11? Sim ou não? Primeira linha, primeira coluna. Então, vou pegar o somatório da primeira linha, 30, vezes o somatório da primeira coluna, 40, dividido pelo somatório total, 100. A mesma coisa eu vou fazer para o A12. Primeira linha, segunda coluna. O somatório da primeira linha, 30, vezes o somatório da segunda coluna, 60, dividido por tudo, 100. E assim, A21, A22. Entendeu agora por que você tem que saber um cadinho de matriz? Aí tu fala assim, caralho, Fabrício, me sacaneia? Não tô te sacaneando, não, tô falando sério. O problema é o seguinte, não tô querendo te zoar, não. Mas se você não sabe, dá uma revisadinha, jogo rápido, só nesse iniciozinho. Eu não quero que você saiba nada além disso, só esse iniciozinho, beleza? Show de bola? Então tá, beleza. Então, feito isso, entendido isso, acabou. Calculou tudo, resolveu o seu problema. Aí é só você ler. Teste do Q quadrado para uma amostra aplica-se quando se quer estudar a dependência entre duas variáveis, que era exatamente o que a gente estava falando, beleza? Tirando minha cabeça para não te atrapalhar. Show de bola? Através de uma linha, através de uma tabela de dupla entrada, ou também conhecida como tabela de contingência. Então, tem que ter duas informações. Condições para execução do teste, exclusivamente para variáveis nominais e ordinárias. Não entra variável aleatória. Observações independentes, você viu que cidade A, cidade B, situação 1, situação 2. Não se aplica se 20% das observações tiverem frequência inferior a 5, intensidade inferior a 5. Ou não se aplica se haver frequência inferior a 1, tipo 0,2%. Não se aplica Q quadrado. Nos dois últimos casos, se houver incidências desta ordem, aconselha-se a agrupar os dados segundo um critério específico. Aí tu faz aquela história de conglomerado, lembra? Lá de amostragem, é isso mesmo. Procedimento para execução do teste, já te expliquei. Tem que seguir esse passo a passo, tá vendo? 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? E 4, tá, terminamos no 4.
1. Determinar H0. H0 será negativa da existência de diferenças entre distribuição observada e esperada. Beleza? Ou seja, a negativa da existência de diferença, ou seja, está tudo bem. Nível de significância, 5%, você já sabe. Determinar a região de rejeição, ou seja, o grau de liberdade, você já sabe. Coluna -1 vezes linha -1. Beleza? Sendo K o número de categorias. Atenção para este K. O K é, anota. O K é o menor valor possível entre linhas ou colunas. O K é o menor valor possível entre linhas ou colunas. Por exemplo, matriz A, 2 por 2. K igual a 2. Matriz B, 3 por 2. K igual a 3. Matriz B, 2 por 3. K igual a 2. K igual a 2. É sempre o menor valor entre linha ou coluna. Não me interessa se é linha, não me interessa se é coluna. Tem que usar o menor valor. Entendido isso? C, 4 por 3. K igual a 3. D, 4 por 4. Aí não tem jeito. K igual a 4. E, 3 por 4. K igual a 3. Entendido isso? É sempre o menor valor possível entre linha ou coluna. Anota, não esquece. Calcular o Q quadrado, aí você já sabe. D ao quadrado é o observado menos o esperado elevado ao quadrado. Show de bola? É sempre assim, o desvio ao quadrado, não se estressa. Aqui, o que você viu para o cálculo da tabela dos valores esperados, caso ele não dê para você. E aí, quando eu pego este cara aqui e divido por E, eu tenho o que você chama, o que a gente chama, olha lá, eu tenho o que a gente chama do x quadrado, ou seja, do Q quadrado. Beleza? Então eu tenho a tabela. Que é exatamente, olha lá, ó, grau de liberdade versus nível de significância. Isso está na tabela. Você já vai ver essa tabela já já. E eu tenho, esse é o que ele chama de x quadrado tabelado. E eu tenho o x quadrado calculado. É a relação entre esses dois que eu vou tirar conclusões. Show de bola? Então, as frequências observadas são o seguinte, ó. Olha lá, ó, mais outros dois valores para você, infelizmente, memorizar. Se ele for 3,841, eu tenho 95% de chances de observar. Se for 6,635, eu tenho 99% de chances de observar. Beleza, meu filho? Beleza? Por exemplo, numa tabela 2 por 2, duas linhas, duas colunas, 2 menos 1 vezes 2 menos 1. 1 vezes 1, 1. Esse é o meu grau de liberdade, GL. Ou φ, letra grega, tanto faz. Nível de significância, alfa, 5%, ou seja, 0,05. Olha que beleza. Olha que beleza, olha que beleza, olha que beleza. Olha que beleza. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Viu a tabela lá? Olha aqui, ó. Grau de liberdade, meu Deus. Grau de liberdade 1, nível de significância 5%. Cruza os dados. Eita porra. Perfeito, né, maluco? Viu lá? Entendeu o que é isso? Que é o tabelado? É isso aí. Igualzinho Z. Igualzinho Z. Já entendeu? Igual Z. Só que agora se chama grau de liberdade. Muito bem. Isso aí. Perfeito. Tá vendo? Igualzinho Z. Ok. Hipótese nula, frequências observadas igual frequência esperada. Não há associação entre grupos, ou seja, não existem casualidades. Hipótese alternativa, ou seja, o famoso plano B, que a gente já falou dele, frequência observada diferente da frequência esperada. Os grupos estão associados. Então, se for igual, não há associação. Se for diferente, há. Entendido isso? Não esquece, hein? Não esquece esse detalhe importante.
nível de significância 5%, o x tabelado, que é x quadrado tabelado, que a gente chama de xc, x crítico. Grau de liberdade, já falamos. Regras de decisão, olha lá. É necessário obter as duas estatísticas, o calculado e o tabelado. Atenção! Se o calculado for maior, eu rejeito o H0. Por quê? Porque existe sim associação entre eles. Beleza? Existe. Se o x calculado for menor, eu aceito H0, ou seja, não há associação entre eles. Entendido isso? Entendido isso? Quando se consulta a tabela de x ao quadrado, observa-se que é determinada a probabilidade. Então, isso aqui são valores probabilísticos, ok? A determinada probabilidade de P. E rejeita-se uma hipótese quando a máxima probabilidade de erro, ao rejeitar aquela hipótese, for baixa, ou quando a probabilidade dos desvios terem ocorrido pelo simples acaso é também baixa. Então, quando as probabilidades forem muito baixas, a gente rejeita a hipótese. Show de bola? Exatamente isso. Perfeito. Continuando. O teste do Q quadrado para dependência em duas amostras é aquilo que eu te falei. Aquele que nós vimos é para uma amostra só. E se eu tiver duas? E se eu tiver 3, e 4, e 5, e 6, e 20 mil? É só fazer um por um e no final somar todo mundo. Ou seja, somatório de x quadrado que você já viu. Não mudou nada. Agora, se minha tabela for 2 por 2, atenção para isso, hein? Se a minha tabela for 2 por 2, olha só que eu estou abaixando. Se a minha tabela for 2 por 2, duas linhas, duas colunas, e o valor do Q quadrado obtido, ou seja, x quadrado, calculado é maior que o tabelado, e o valor do número de ensaios, o número de testes, o número de coisas que eu estou estudando é menor que 40, ou o valor do Q quadrado é maior que o tabelado, e há pelo menos uma classe com frequência esperada menor do que 5, eu tenho que usar isso aqui. Pode ver que eu só tenho 1 e 2. Por quê? Duas linhas, duas colunas. Se você olhar bem, é a mesma fórmula de cima, que você acabou de ver. Porém, eu tenho que corrigir esse 0 menos 0,5 aqui. Para quê? Para evitar eventuais conclusões erradas. Então, somente para tabelas 2 por 2, caso ele queira a correção de hiates, ele vai falar. Ou você identifica pelo menos uma dessas duas coisas aqui. Show de bola? A coisa mais importante dos Q quadrados, vem agora, ó. É o coeficiente de contingência, ou seja, o indicador do grau de associação entre as variáveis. E isso, me ajuda pra caramba no marketing, dentro de uma empresa, se eu preciso melhorar os grupos, se eles precisam se associar mais ou não. Essa é que é a coisa mais importante, a contingência. Você calcula o Q quadrado, N é o número total, ou seja, de novo, é o somatório total daquela matriz, lembra? Todo somatório das linhas ou todo somatório das colunas, que é o mesmo valor, tá bom? E esse K você já sabe, é a menor relação possível entre linhas ou colunas. Show de bola? Se ele for entre 0 e 0,5, a associação entre as variáveis vai de fraco a moderado. Aqui, ó, 0, 0,5, 1. Porra, tudo bate quase igual com probabilidade, distribuição normal. Tá vendo? É isso. 0, fraco, moderado. Forte, muito forte, 100%. Associação total, associação nenhuma, moderado. Fraca, forte. Show de bola. É só isso. Só isso. Tá? Beleza? Então, qual é a melhor forma de se enxergar essas coisas? Você já sabe melhor do que eu. É fazendo exercício. Então, vamos para os exercícios para a gente ver como é que isso funciona. Olha ele aí.
Um vendedor trabalhou comercializando um produto em 7 bairros residenciais de uma mesma cidade em um mesmo período do ano. Seu gerente decidiu verificar se o desempenho do vendedor oscilava em virtude do bairro trabalhado ou se as diferenças eram significativas nos bairros trabalhados. A partir deste estudo, o gerente poderia então elaborar uma estratégia comercial para cada bairro ou manter uma para todos. Vamos ver? Começa analisando devagar. Olha que lindo, olha que lindo. Ele já me deu observado, já me deu esperado. Graças a Deus não preciso calcular esperado. A minha tabela, atenção, observado é uma coisa, esperado é outra. São duas tabelas diferentes, ok? Então a tabela do observado tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 menos 1 vezes... Quantas linhas eu tenho? Uma linha só? Esquece linha. Então, o grau de liberdade é igual a 4. Lembra que eu te falei isso? Quando tiver só uma linha, esquece as linhas. Total não entra na conta, né? Tudo bem. Beleza? Quanto vale o K? O K é igual a 1, já sabe. Por quê? É menor porque a minha matriz é 1 por 5. Uma linha, 5 colunas. Meu K é igual a 1, já sabe, né? Muito bem. Outra coisa importante, qual é o meu nível de significância que aqui a gente chama de Mi? 0,05, ou seja, 5% que ele não me falou no problema todo. Terceiro, menor do que o esperado, menor do que o esperado, menor do que o esperado. Olha esse, muito maior, muito maior. Então já percebi que eu tenho que fazer uma estratégia de marketing melhor para os bairros 3 e 4, que é onde está vindo o meu lucro. As minhas vendas estão vindo de lá. Já acabou o problema. Então, eu mantenho todas, uma para todas, ou faço especial? Faço especial para 3 e 4. Duh! Acabou. Mas calma, a gente precisa fazer as contas. Então, eu fiz bonitão para você. Olha aqui. Olha aqui. Tá lá. Determinar os índices do Q quadrado. Não há diferença significativa entre o bairro. As diferenças observadas para os bairros 3 e 4 são significativamente diferentes para melhor em relação aos outros bairros. Nível de significância 5% e grau de liberdade 4. Então eu cruzo a linha 4 na tabela com o 0,05. Lá na tabela eu vejo 9,49. Tá vendo? Então esse é o x Q quadrado tabelado. Então, o que eu tenho que fazer? O Q quadrado calculado, tenho que calcular. Observado menos esperado dividido pelo esperado, mais ao quadrado. Observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado, mais observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado, mais. Pronto, fazer 5 vezes. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Observado menos esperado elevado ao quadrado dividido, elevado ao quadrado 16, 16, 16 e 16, porque todos eram 16. Sim ou não? Muito bem. Feitas as contas, somou todo mundo 10,74, que é maior que 9,49. Sim ou não? Então, rejeita, lembra, H0. Olha lá. Ó. Rejeita-se H0 em prol de H1. Logo, o gerente deve ter uma estratégia comercial diferenciada para os bairros 3 e 4. Tcharam! Ah, mas isso a gente já tinha visto na tabela. Tudo bem, eu sei, eu entendo você. Estou junto contigo também, estamos na boa. Porém, contudo, todavia, entretanto, fizemos cálculos, ficou mais bonito. Show de bola? Próximo. Tá lá. Ó. Aí agora um pesquisador deseja identificar se a dependência, CC. É só o que me interessa. Então, primeiro, calcular x quadrado. Segundo, calcular CC. Acabou. Só isso. Ó, observado, esperado, dividido ao quadrado, dividido por ele. Observado, esperado, ao quadrado, dividido por ele, pelo esperado. Observado, esperado, ao quadrado, dividido por ele. E observado, esperado, ao quadrado, dividido por ele. 4, 8, 12, 16. Tenho que fazer 16 contas. Quanto vale o N? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Quanto vale o N? 550. E quanto vale o K? Só falta o K para saber. Quanto vale o K? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 colunas, 4 linhas. K vale 4. É o menor esperado entre eles. Sim ou não? Então, vamos para a conta. Olha que beleza. Olha que beleza. Tá lá a resolução. Determinar os índices. Preferência. Sabores independente da cidade. H1. Sabores depende da cidade. Grau de significância. Nível de significância, grau de liberdade. O x² tabelado é 16,9. Só que isso não vai fazer diferença para mim, mas eu sou obrigado a fazer isso só para te lembrar, ok? Calcula 16x², já sabe, né? Tá lá. Todos os 16 para você. Soma todos os 16. Qual o valor? 43,45. Beleza? Pega o valor 43,45, olha ele aqui, ó. 43, 550, 4. Sim ou não? Que a gente já viu tudo lá na tabela. Substitui. Olha lá, 43, 4. Tá vendo? Resposta 0,345. De novo. 0,51. 0,345 é de moderado a forte. Percebe que ele está mais ou menos no meio, aquele não está nem muito perto de 0,5, nem muito distante de 0. Está mais ou menos no meio, concorda comigo? Mais ou menos. Então a dependência é de fraco a moderado a forte, ó, de fraco a moderado, tá aqui. Só isso. Só isso. Ou seja, se é de fraco a moderado, então isso quer dizer o quê? Que as pessoas chupam o picolé simplesmente porque gostam, não pelo sabor em nenhuma das cidades. Show de bola? Tranquilão? Muito bem. Próximo, então. Em um certo hospital foi feita uma pesquisa entre vacinas e resfriados de seus pacientes, gerando a seguir a tabela. Então, a tabela está aí, ó. Vacinação, ele quer saber se vacina tem a ver com resfriado. Se o cara toma vacina, pega resfriado. Foi feito, então, um estudo para saber, através desses dados, a relação entre resfriado e vacina. Ah, é? CC, ou seja, x² sobre x² mais n vezes k sobre k menos 1. 2 por 2. Então, k igual a 2. Opa, volta. K igual a 2. Beleza? Já sabe. X². Tabela do esperado. Que bosta. Vou ter que fazer. Depois, calcular x². Show de bola? Aí calculo o CC e vejo qual é a relação, se é forte ou fraca e quais são os seus valores. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. Pagando essa bobeira, passou. Já tenho pronto. Já fiz pronto para você ver que fica tudo sempre, tem que estar tudo sempre bem organizado. Arrumar a tabela. Olha lá os totais, ó. Então quanto que vale N? N vale 100. Tá vendo? Atenção. A11, A12, A21, A22. Olha lá, ó. Por que eu tenho que lembrar disso? Para poder fazer a tabela. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O A11. Olha aqui, ó. A11. Tá vendo? 35 vezes 40. Dividido por 100. A12. 35 vezes 60. Dividido por 100. A21. 40 vezes 65. Dividido por 100. E o A22. 60 vezes 65. Dividido por 100. Tá aqui. Beleza? Aí você monta a sua tabelita. Olha lá. Ó. Aí agora é só montar a tabela do esperado. Ó. Olha lá. Tabela do esperado. 14,21
26 e 39. Show de bola? 26, ó, 26. Show de bola? Feito a tabela. Esse menos esse ao quadrado dividido por esse. Esse menos esse ao quadrado dividido por esse. Esse menos esse ao quadrado dividido por esse. E esse menos esse ao quadrado dividido por esse. Olha lá, ó. Olha lá que beleza. Pagando a jossa. Olha lá que beleza, ó. Olha lá, ó. Tá feito para você, ó. Vice? Então deu 0,183. Feito isso, calcular a contingência. 0,183, 102. Já sabe, né? Tá lá, ó. 0,06. De novo. 0,51. 0,06. Muito próximo de zero, sim ou não? Pelo fato de estar muito próximo de zero, minha cabeça está atrapalhando, mas você já viu a conta. Pelo fato de estar muito próximo de zero, você acabou de comprovar estatisticamente que tomar vacina não tem nada a ver com pegar resfriado. As variáveis não estão relacionadas, ou seja, é muito fraca essa relação. O que quer dizer muito fraca? Quer dizer o seguinte, vai que um cara tomou uma vacina e por acaso, por muita coincidência, e isso a estatística não consegue calcular, ele pegou um resfriado, entendeu? Não que ele pegou resfriado por causa da vacina, ele pegou resfriado por qualquer outro problema, mas teve, e aí entrou no dado estatístico. Por isso que ela não deu zero, mas deu muito próximo de zero, entendeu? Então está comprovado matematicamente que resfriado e vacina não tem nada a ver uma coisa com a outra. Show de bola? Viu que maneiro, que quadrado? O mais importante, entendeu o passo a passo? Cara, eu fiz bem devagarzinho para você enxergar. Tomara que você tenha visto o passo a passo. Se não viu, vê de novo, vai chegar uma hora que vai ficar fácil. O chato é fazer as contas, eu sei, é conta pra cacete, né, irmão? Grande, chato, trabalhoso. Mas você vai ter que fazer. Passa, depois me convida pro churrasco que eu vou. E não esquece de mim, não. Show de bola? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.